Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário em que você estiver assistindo esse vídeo, Academia da Riqueza na área. Eu me chamo Hugo Marinho e trago aqui a vocês um conteúdo muito bacana sobre investimentos. Nós estamos aqui no YouTube, no Spotify também tem um podcast da Academia da Riqueza. No Instagram vocês me encontram, no TikTok também posto alguns conteúdos por lá. Estou com um desafio ali para o mês de abril. Todo dia uma corrida, um desafio, né, físico, uma corrida e um conteúdo sobre investimentos nessa corrida também. Se você é novo ou nova no canal, faça sua inscrição, deixe seu like e acompanhe aqui o canal porque tem vários vídeos interessantes que saem toda semana. Vamos para o nosso conteúdo. Aqui embaixo tem os links da Academia da Riqueza, o grupo no WhatsApp, a consultoria, os cursos que nós temos. Nos acompanhe porque tem bastante conteúdo bom e certamente algum vai atender a você. Mas no vídeo de hoje eu vou trazer o seguinte, né? O investimento em ETFs é um investimento muito bom, desde que escolhido o ETF da maneira correta para a sua estratégia. Os ETFs, eles são investimentos, fundos de renda de gestão passiva que acompanham um determinado índice. Com ele você ganha tempo, porque não precisa ficar selecionando as ações que vão compor sua carteira ou os ativos que vão compor sua carteira, caso não seja um ETF propriamente de ações de empresas da bolsa. Você ganha diversificação, porque a carteira ela já vem montada com uma certa estratégia, balanceamento, autobalanceamento pelo índice. É barato um ETF pelo fato de você comprar a cesta, segurança, proteção e diversificação. Eu defendo muitos ETFs, principalmente para quem não é um profissional do mercado, você não vai ficar acompanhando o tempo todo e tudo mais. Ele é uma maneira excelente de fazer investimento. Mas a questão é, você investir num ETF muito amplo, será que faz sentido assim? Ou nós temos outros ETFs que se encaixam melhor nas estratégias que você quer seguir? Aqui no Brasil, né, o mercado de ETFs ele é muito pequeno ainda, ele é novo, se comparado aos Estados Unidos, que tem mais de 30, né, 40 anos aí de ETFs, mais de 3 mil ETFs dos mais diversos tipos. É um mercado que você entrar querendo comprar ações assim, né, picadamente, ele é mais complicado porque é um mercado muito grande. Quando você compra um ETF, por exemplo, do S&P 500, né, o VOO ou o IVV, você já compra uma cesta com as 500 maiores empresas das bolsas lá dos Estados Unidos. O QQQ, você já compra, né, as 100 maiores empresas de tecnologia da bolsa lá dos Estados Unidos e diversos outros, o SPY, o VTV, o VTI, né, tem o ETF global também diversos ETFs para você expor seu capital. Mas quando a gente traz aqui para o Brasil, né, não tem uma gama tão grande assim de ETFs. O que gera um questionamento, até porque o mercado ele também não é tão grande, gera um questionamento de que será que eu preciso mesmo de um ETF ou eu posso fazer uma seleção de empresas para minha carteira e montar minha carteira aqui, né, acompanhando? Você pode sim fazer a seleção. Não tem muito mistério aqui no Brasil. Não tem muito mistério, porque as empresas que são as grandes empresas hoje em dia são grandes empresas há bastante tempo. Não teve uma grande virada de jogo, como por exemplo nos Estados Unidos, né? Com as empresas de tecnologia crescendo bastante, monstruosamente ocupando espaço. E nos Estados Unidos, muitas empresas de fora dos Estados Unidos também se listam lá. Porque é uma economia muito grande, muito mais forte, uma moeda muito mais forte também. Então fica mais difícil a seleção de empresas para montar uma carteira bem diversificada. Aqui no Brasil é possível sim você fazer uma escolha de carteiras, só que você vai tomar um tempo. Às vezes você não, cara, você está numa rotina de casa, tem que cuidar da sua família, dos seus filhos, do seu trabalho, né, fazer os seus hobbies e não vai conseguir ficar olhando, será que 13% na carteira agora tá bom? 15% dessa empresa vai estar bom? Quando você investe no ETF, você ganha tempo nisso tudo. Mas agora, se o ETF acompanha o índice, e aqui no Brasil nós temos como índice de referência da Bolsa de Valores o Ibovespa, será que é inteligente eu investir no Ibovespa, na cesta como um todo? Ou eu consigo um ETF um pouco mais nichado, não necessariamente nichado, mas um pouco mais selecionado, de modo que tenha uma rentabilidade melhor do que do Ibovespa? E eu vou falar de três ETFs aqui. O BOVA11, que é o ETF que replica o índice do Ibovespa, né, gerido ali pela BlackRock, que é a maior gestora de ETFs do mundo, né, a maior gestora do mundo, na verdade. O Divo 11 ETF de dividendos, tem um vídeo dele, eu vou deixar aqui em cima num card ou aqui, falando sobre o Divo 11. E o Find 11 também tem um vídeo, tá aqui em algum cantinho da tela, para fazer um comparativo.
Por quê? O BOVA 11, vamos lá, deixa eu abrir aqui e compartilhar a tela, porque vocês sabem que eu gosto dessa dinâmica, né? Eu já trago aqui, ó, né, no site 11, vocês sabem que eu gosto de trazer, né, o conteúdo que tá aqui com vocês, para vocês, porque não tem mistério, o conteúdo tá aqui. Eu quero que vocês aprendam a cuidar do seu dinheiro e saber onde que eu vou olhar, onde que eu vou estudar e tudo mais. Então, o Ibovespa, né? As ações precisam basicamente atender a dois critérios para entrar no Ibovespa, no índice, né? Estar entre as maiores em volume de negociação e pertencer a empresas de grande porte com potencial de crescimento. Tem toda a questão de volume de negociação no dia, nos últimos meses, não está entre penny stocks, tudo mais. Mas esse índice, ele engloba as maiores empresas em valor de mercado aqui da Bolsa do Brasil e o volume de negociação também. Ele fica muito amplo, o que faz com que pega grandes empresas como Vale, Petrobras, Banco do Brasil, Itaú, Itaúsa e também empresas menores. São cerca de 82 empresas, não lembro quanto que está aqui, mas pega outras empresas menores que o critério delas pelo volume de negociação, não fica, ao meu ver, tão inteligente assim numa questão de seleção. Então você pega uma cesta tão ampla, você só fala, as que negociarem mais. Não vê muito a qualidade da empresa, o fundamento, se ela apresenta, né, lucros consistentes, se ela faz uma distribuição de dividendos, se ela tem um posicionamento em sustentabilidade, por exemplo. Alguns critérios mais qualitativos de empresa. Isso são mais critérios quantitativos. Não quer dizer que seja de todo ruim, mas existem opções melhores. Se a gente para olhar, por exemplo, o Divo 11, né, ele acessa empresas com destaque na remuneração dos investidores quanto ao pagamento de dividendos, né, e juros sobre capital próprio. Aqui dá para entrar, né, em toda a questão características, por exemplo, que apresenta aqui, ó, da empresa. Ele fala, né, do ETF, ele vai falar empresas que distribuíram dividendos nos últimos, né, meses ou empresas que né, não deixaram de distribuir dividendos nos últimos 3 meses, sempre estão com participação no Ibovespa também. Então, ele possui algumas características para elegibilidade de uma empresa no índice, né, o IDIV, tá certo? Aqui, ó, IDIV. Critério de seleção, né? Está entre os ativos elegíveis no período de 3 anos carteiras anteriores, ordem crescente do índice de negociabilidade, está em 95% das sessões de negociação. Então, tem mais critérios que satisfazem a qualidade das empresas que estão neste índice, né? O somatório de dividendos de 12 meses consecutivos, né? Tem que ser maior do que zero, não pode ser menor do que zero, né? Está dentro dos 33% dos ativos com maiores dividend yields, e aí, né, ver apêndice. Ou seja, sem entrar muito na questão técnica, numérica da coisa, a gente já consegue ver que, pô, ele tem uma seleção um pouco mais sofisticada, um pouco mais refinada. E o mesmo nós podemos apresentar quando a gente olha, por exemplo, para o FIND 11. FIND, né? Ele aqui, ó, ETF que replica o IFNC, índice financeiro calculado pela B3 que acompanha empresas com desempenho médio, né? Desempenho médio das empresas com maior representatividade no setor financeiro brasileiro. Só pelo fato dele nichar no setor financeiro brasileiro, a gente já viu o seguinte, cara, os setores mais fortes aqui na Bolsa de Valores do Brasil é o setor financeiro, energia elétrica, petróleo e mineração. Quem entra, Petrobras e Vale, né? E o setor de energia elétrica, o setor bancário, o setor financeiro, todo mundo utiliza energia elétrica, todo mundo utiliza algum serviço bancário. Então, independente de crise ou não, ele está performando bem. O juros está subindo, os juros que o banco recebe, ele está subindo. Né? O juros está caindo, as pessoas estão fazendo mais empréstimo. Ah, conta de energia, cara, não vai deixar de ser paga. E as empresas de energia elétrica têm contratos longuíssimos, podendo fazer grandes dívidas, porque elas já têm contratos longos, né, de licitação, de transmissão de energia, de geração de energia. Então, elas são empresas sólidas quando você vê o balanço dela como um todo. Só daí você já consegue ter cara, já está melhor, está mais bem encaixado. Não estou pegando empresas muito amplas no sentido de simplesmente volume de mercado e negociação. Se a gente olha também para o desempenho desses ETFs nos últimos anos, claro que, né, rentabilidade passada não significa rentabilidade futura. Mas, cara, a gente aprende muito com o passado. A gente aprende muito olhando o retrovisor e vendo o que aconteceu na história.
Por quê? Se a gente observa aqui, né? Nós temos de vermelho o Divo 11, de azul escuro, não, verde escuro, o Find 11, né, das empresas do setor financeiro, e o Bova 11, né, iShares Bova Ibovespa Fundo de Índice, de verde claro. Olha como que o Ibovespa, né, ele tem uma métrica, uma carregada mais para baixo, se comparado aos outros ETFs. Por que que faz isso, né? Que a gente pode observar. São empresas menores ali do índice que puxam a rentabilidade um pouco para baixo, não caminha muito bem. A bolsa aqui no Brasil não é uma bolsa muito boa para caminhar, então tem empresas menores que não têm, né, um volume de negociação tão expressivo, uma qualidade que não fica tão boa que puxa um pouco ele para baixo. Se você faz um critério de seleção um pouco melhor, pô, são empresas menores, mas ela tem uma qualidade ali de distribuição de dividendos que entra no critério do IDIV, por exemplo, que já fica uma qualidade melhor na empresa. Se a gente pega aqui as empresas, né, do setor financeiro, das maiores do setor financeiro, pô, você vai colocar aí Bradesco, Santander, Itaú, Banco do Brasil, Itaúsa, as holdings, né, BB Seguridade, Porto Seguro, Caixa Seguridade, pô, só empresona, cara, só empresa grande. Então, você já vai pegando aqui, ó, a rentabilidade fica bem diferente. Claro que, né, na pandemia sofreu bastante as ações de bancos, todo mundo sofreu, tá certo? Mas a recuperação ela foi mais forte. Ela foi mais forte porque são empresas mais sólidas, empresas que caminham bem. Nesse horizonte aqui de 10 anos, né, a gente vê o fim de 11 276%, o Divo 11, 214% e o Ibovespa 106%, tá certo? Isso tudo, obviamente, em real, tá bom? Se a gente põe alguma comparação em dólar aqui, isso leva uma coça, mas a questão é, em todo esse tempo, você fazendo uma aplicação mensal, você não precisou ficar escolhendo qual ação iria balancear, qual ação não ia estar indo bem. Ah, meu Deus, Magalu nesse tempo aqui, lojas americanas, deu uma queda muito expressiva. Bom, se estava num ETF, se ela estava em algum índice, ela foi retirada desse índice, a carteira se autobalanceou. Se você tinha Magalu na sua carteira, por exemplo, você teve que fazer um manejo ali. No caso, não foi muito inteligente se você vendeu, porque realizou um prejuízo, a depender de quando você comprou, né? Porque se você comprou bem ela lá no início, ela valorizou pra caramba. Mas a questão é a tranquilidade de você não precisar ficar escolhendo os ativos que vão estar ali. Você entende a carteira, observa a composição, você vê aqui, ó, composição da carteira em qualquer um dos ETFs, tá certo? E você vê quais são os ativos que compõem a sua carteira. Aqui no fim de 11, né? Composição por setores, ou vou pegar já pelas empresas. Banco do Brasil 19%, Itaú, né, a própria Bolsa de Valores, é uma empresa financeira, Bradesco, né, BB Seguridades, Bradesco, Santander, Caixa, Porto Seguro e outras, tá bom? Você pega aqui o Divo 11, ele já tem aí, ó, bancos ocupam 18%, energia elétrica 13%. Só aí, cara, 18, 10, 28 com 3, 30, mais de 30% da sua carteira já está nos setores mais sólidos da bolsa, cara. Olha a tranquilidade que você tem. Legal? Então, você consegue sim fazer uma seleção melhor do ETF, não precisa ficar tão amplo para possuir uma rentabilidade melhor na sua carteira, sem precisar ficar escolhendo empresas, sem ficar fazendo análise, entender o fundo e fazer o investimento. Tá certo? Se esse vídeo fez sentido para você, deixa um like, né? Continua acompanhando o canal, manda pergunta lá no Instagram, sempre abro a caixinha de perguntas, várias pessoas perguntam, eu trago um conteúdo aqui, eu respondo por lá mesmo. Espero que estejam aparecendo dois vídeos aqui, tá bom? Vou deixar vídeos bem interessantes para vocês aprenderem mais sobre investimentos. Acompanhe a Academia da Riqueza e até o próximo. O mundo é nosso. Bora para cima!